E aí, se você aumenta muito o nível de estresse, você chega no tal burnout. O que é o burnout, Ari? O burnout vem a ser quando a gente chega na fase final da síndrome geral de adaptação. Se eu fosse resumir, tá? Não, que uma teoria não necessariamente está vinculada à outra. O que é a síndrome geral de adaptação? A gente começa entrando naquele estado de alarme, uma sensação de que, meu Deus, meu chão caiu. Que é quando você começa a perceber que tu já não tem o mesmo desempenho, tu dá umas falhadas, assim, na tua proposta de agenda. Você dá uma quedinha no desempenho. Cai o desempenho. Mas você vai lá e reage. Aí tu reage. E a fase 2 é a fase de resistência. É a fase do cortisol alto, de você, vambora, manda o mundo que eu vou... É a fase da semana de prova, não preciso dormir a semana que vem eu durmo. Vou comer, vou ligeiro, tenho que sair logo. Vou trabalhar o final de semana inteiro. Isso. Não então vou é comer. aquele empenho que teu corpo faz para reagir àquela situação estressora. Na terceira fase, tu já começa a ficar exausto. Teu corpo diz, tá, não aguento mais. Sim. Aí você já começa a se bater, sofrer acidentes. Ter sensação de dores A no pessoa corpo, pode- dor de cabeça, Quem dor de dirige muito estômago. cuidado, pode se envolver num acidente de trânsito, porque o cérebro, como mecanismo de proteção, começa a desligar sistemas. Isso, esquece coisas. A gente começa a esquecer muito facilmente o que a gente ia fazer. O que eu vim fazer aqui, né? Esse já na fase 2 ali para 3, a gente já começa a perceber. Quando termina a fase de exaustão, o teu corpo já não aguenta mais. E aí você cai. Aí tu cai. E o Burnout burnout... queimou até o talinho. E no burnout, algumas características vão aparecer. Por exemplo, se fala em cinismo. Quando você começa a ver o seu trabalho, tá, vai trabalhar para ser feliz, né? É para ser feliz, é para pagar boleto, para de ser tonto, né? Então, quando você começa a relativizar a tua necessidade de bem-estar, quando você não consegue mais se vincular com as pessoas do teu entorno, especialmente no teu trabalho, tu não consegue mais, eu não gosto mais de gente, eu quero ficar longe dessas pessoas. E o burnout, a gente fala brincando às vezes, né? Tô em burnout. Não queira estar em burnout. Porque no burnout você não sai da cama. Você não se alimenta. Você não interage. Você fica ali muito e vai parecido ficar. com o estado depressivo, mas qual é a diferença principal? A depressão, claro, é uma doença clínica aí que vai ter várias consequências. E vai ter algumas características como a anedonia, que é uma perda de prazer, uma perda de vontade de estar no mundo. Na depressão a gente tem fadiga crônica. E no burnout também. No burnout a gente também tem fadiga. Uma sensação de que não consegue mais, Mas sabe? aí não consegue mesmo. No caso da depressão não consegue mesmo. No caso sim. do burnout, tu ainda luta com isso. Mas também E não tu consegue. fica ali naqueles ímpetos de tentar fazer. E uma certa culpa também que te bate muito digo grande assim, de não conseguir fazer, O né? efeito é o mesmo. Na depressão, você não tem vontade, você não tem motivo. No burnout, você não tem recursos. Bacana. Mesmo que você queira, você não consegue. Ambos estão bastante, a gente fica bastante fadigado, né? Mas eu acho que no burnout tem esse componente do cinismo que a gente fala, bem, bem forte, e de uma coisa que se chamam de um afastamento, de uma sensação de que eu não faço parte das pessoas, as pessoas não fazem parte de mim, eu começo a me isolar, né? E eu não tenho mais aquela produtividade que eu tinha, é claro, eu começo a fazer as coisas e me perco no meio do caminho. E o que a gente faz com isso, Alice, sem querer te estressar, porque já foram 20 minutos da nossa live? Nossa, que rápido que passou esse bloco. Aham. Já estamos no segundo. Sim, a gente já está no texto. Então, deixa eu até mostrar aqui o autor, ó. Já que a gente já passou do tempo, viu o reloginho, saiu de perto de mim, eu fiquei... Esse aqui é o livro que a gente estava trazendo de referência, ó, O Estresse. Esse livro é muito bom, do Seward. Ele é um livro antiguinho já, eu acho que ele é de 2000 e pouquinhos. Não tem mais a venda. Eu vi ele uma vez num sebo, quase que eu comprei para ter 2, sabe? Pois é, porque é tão bom, né? 2006 esse livro, maravilhoso. Ele vai trazer aqui várias referências em torno do estresse, então só para dar uma lida no índice aqui para quem quer estudar sobre isso, né? Quem quer saber mais detalhes. Então, olha só, ele fala sobre a natureza do estresse, sobre a relação entre mente e alma, então como que o nosso mundo emocional trabalha, a questão toda das próprias teorias de personalidade que ele traz aqui, de como é que elas interagem com a nossa realidade, né?
A espiritualidade, ele fala, e especificamente no tema da nossa live, tem um capítulo chamado Estratégias de Enfrentamento, em que ele vai trazer, aí sim eu vou colocar aqui pra gente colocar já as primeiras posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estratégias gerais de adaptação. 8 e algumas outras, assim, no finalzinho. Tu sabe que uma das estratégias que ele coloca nesse livro, né, que eu vejo esse fenômeno na internet, é o alívio cômico. Isso, né? tá por aí. Deixa eu ver aqui, ele chama aqui de humor terapia ou alívio cômico. Isso. Né? Então, você deve perceber, né, as comédias de stand-up. Isso virou uma mania, né, na internet. As salas de stand-up, os vídeos de stand-up, especiais da Netflix, e stand-up. E, de fato, né, era até uma das perguntas, né, eu queria ter mais motivos para sorrir durante o dia. Exato. O sorrir, né, você muda um pouquinho a sua química corporal, né, quando você entra nesse estágio de humor, né, ou de alegria um pouco mais intenso, e dá uma aliviada, é como se você tivesse dado assim, uma anestesiada naquela química ruim que a gente fica impregnado naquilo. Só que é interessante, né, que nesse capítulo aí da humorterapia, ele coloca todos os tipos de humor. Né? Tem desde do humor negro lá, o Ricky Gervais, por exemplo, né? Um camarada que... Debochado até. Debochado, o David Chappelle, né? Que também é essa coisa do humor negro. E todos os outros tipos de humor, desde o escatológico, né? Que a gente fala que é o da quinta série, né? Que a gente fica falando assim, coisas até crianças, né? Humor inteligente, né? Que para mim era o Robin Williams, né? Coisas assim. Mas o que ele fala, né? Que para você usar o humor como alívio cômico, né? Precisa tomar muito cuidado, porque tem até uma discussão frequente, né? Se há limite para o humor, não há limite para o humor. A questão é assim, né? Mesmo que os humoristas falem que os incomodados que se retirem, né? Porque não é que esse humor é de boa ou má qualidade, né? Você que se ofendeu, sim, a pessoa se ofende. Quando o humor ele atinge algum valor, alguma crença, a resposta é ofensa. Eu concordo que, por exemplo, tem alguns comediantes de stand-up que eu não iria no show, no espetáculo. Eu não assisto, né? Porque eu acho que a linha de humor deles é ofensivo. Outros, com certeza, eu iria, porque eu acho que a linha de humor deles é um humor inteligente e tudo mais. Mas o humor pode sim afetar. Então, cuidado, né, quando você for usar do humor, né, como uma estratégia de quebra-gelo, né, ou de alívio cômico. Quando a coisa está tensa, assim, alguém solta uma piada ou faz uma brincadeira, não é todo mundo que vai achar graça na brincadeira. E aí você pode até piorar a situação em vez de melhorar a situação. Então, por exemplo, o humor é uma das estratégias de alívio, né? Mas que tem que ser usado com muita sensibilidade, com muita... Sim, porque senão a gente volta para a questão do cinismo. Porque daí vira uma ironia amarga. Fica uma coisa ressentida da realidade. E não necessariamente um bem-estar. Nem todo mundo acha tudo engraçado. Né? Quando as histórias, os valores não são compartilhados, eu posso sim me sentir ofendido. Então, cuidado. Eu tenho duas aqui que são minhas preferidas. A primeira é a redação em diário. Eu gosto muito de escrever. E escrever sem ficar colocando muita ordem, sabe? Assim. Fazer um download. Fazer um download. Dá até para te fazer 2 encontros com a realidade. No começo da escrita, que você coloca mais ou menos onde você está, bota a data do dia que tu está escrevendo, o que tu está fazendo ali no teu entorno. O primeiro parágrafo só para te ambientar com a realidade. Aí tu mergulha em pensamentos e sentimentos de uma maneira bem fluida, deixa vir o que tiver na tua mente. E no final, tu tenta te ancorar de novo com a realidade. Tu pode fazer uma oração para um desejo do que você quer, oração escrita, pedir Sim. mesmo, né? O que você deseja para teus próximos desafios, tu pode pensar no que você vai fazer em seguida. É legal sair do texto, encerrando ele já, tô indo fazer tal coisa, alguém chegou aqui, vou preparar um almoço, sei lá eu. Porque daí tu, realidade, mundo interno,
realidade. Sim. É uma maneira de você conseguir se vincular novamente, fazer um afastamento da tua realidade para olhar para ela com outros olhos. Porque quando a gente está estressado, né, a gente está cercado por ameaças. E quando essas ameaças elas são muito grandes, que a gente tem a sensação de não conseguir enfrentá-las, né, que aí gera todo esse estresse, uma das coisas que pode acontecer na gente é a gente perguntar, tá, mas por quê? Por quê? Por que está acontecendo isso? A vida perde sentido. Né? E quando você conversa com as pessoas, né, quando você consegue ter um diálogo que é um diálogo realmente impacto, o que esse diálogo faz é te ajudar a recuperar esse sentido. Quando você começa a conversar e outra pessoa te escuta e você tenta explicar o que está acontecendo, mas o que eu posso fazer e etc, etc, você vai organizando as suas ideias para você conversar com o outro. Então a conversa te ajuda a produzir sentido e recuperar esse sentido da vida. Te dá força de enfrentamento. Tanto é que nas perguntas que foram feitas ali, se você tinha uma relação, se a sua relação era saudável, se você tinha amigos. Para que isso? Né? Para você realmente ter esse canal de auxílio de produção de sentido para o que está acontecendo na sua vida nesse momento. Na falta de pessoas, escrever, né, num diário, num caderno, tem um efeito parecido. Porque para fazer download, você não está contando para alguém, você está contando, né, para o caderno. Para o caderno. Você não está falando, você está se expressando pela escrita. Mas o efeito de você ter que raciocinar sobre o que está acontecendo, organizar suas ideias para colocar isso de uma forma lógica no caderno, é parecido, né, com o efeito de conversar com alguém. Muito bem. O meu segundo preferido aqui, já vou encerrar esse bloco das possíveis estratégias, depois a gente vai trazer coisas que eu vejo que são estratégias nas empresas. Um segundo que eu gosto muito é o da arte-terapia. Sim. Então, eu faço tricô. Adoro um tricôzinho. Pinta também, né? Pinto também, agora eu tenho pintado menos, mas não é uma coisa de, vou fazer um quadro masterpiece. Não, o objetivo é brincar com tinta, né? É botar as cores e fazer a pincelada no papel. É muito gostoso fazer isso. Teve uma época que era moda, agora ainda tem, mas não é tão moda, aqueles mosaicos que a gente pinta, tem para vender, às vezes tem inclusive alguns que são numerados, né? Ou seja, é muito legal você se dedicar a colocar as cores e sair um pouco da rigidez do pensamento. As duas estratégias que eu citei são maneiras de você reconfigurar seus pensamentos. Sim, porque quando você está preocupado com alguma coisa, você fica com aquela ideia fixa, né? Fixa. Você almoça, janta e vai dormir pensando naquilo. E isso vai te desgastando e cria um looping. Porque de se sentir mal ao pensar naquilo, você está provocando mais pensamentos negativos, porque as emoções negativas provocam pensamentos correlatos. De pensar sobre aquilo, você se sente mal. E aí você fica num looping entre o sentir e o pensar, que é o que o Dalai Lama chama de emoções aflitivas. E para você ver como isso acontece há muito tempo, na época que a gente era criança, né, que não existia celular, não existia... O que era a fuga da época, ou então essa estratégia da época? Aquelas revistinhas passatempo, né? Coquetel, palavra cruzada, caça-palavras. Que né? é quase aí um entretenimento, né? Exatamente. Na arte-terapia tem um outro elemento, que é a criação, né? É melhor, mas se para você, por exemplo, vamos fazer arte-terapia. Tá, então vamos comprar papel, vamos comprar tela, requer um investimento, né? Isso. Requer um tempo, um setting. Tá, eu tô ali no metrô, eu tô ali no ônibus, né? Aí joga a bolinha no celular. Passatempo, né? Antigamente a gente pegava o passatempo, né? E ficava ali na palavra cruzada, no caça-palavra. Agora tem no celular. Né? Agora tem um celular. Então, aquela série de revistas Coquetel, né? Você ia numa banca de jornal... Tinha um monte de revistinha Coquetel. Ainda tem muita gente que compra, Ainda tem, mas o celular, tendo os joguinhos ali de celular, eles acabam capturando um pouco dessa função. Mas que eu entendo que o efeito é bem mais efêmero, né? E claro, pode causar um vício. Se você tem um jardim em casa para cuidar, né? Isso. Se você tem uma tela para pintar, se você tem um instrumento para tocar... É isso. É muito melhor do que ficar matando bolinha, estourando bolinha no celular. Né?
Mas, né, quem não tem cão caça com gato, né? Que nem o pessoal fala, né? Faça alguma coisa para desviar a atenção. Muito bem.